Professor, essa nova classe trabalhadora, formada por pessoas que verdadeiramente dinamizaram o capitalismo brasileiro, é resultado de mudanças sociais profundas. Quais são essas mudanças, professor? Elas são várias. Ela tem uma mudança que não é só no Brasil, ela tem a ver com uma mudança do capitalismo internacional, ou seja, exatamente o que a gente havia conversado sobre o capitalismo financeiro e desse capital que fica, né, esperando, quer dizer, quais são as suas melhores chances de investir, etc., né, porque você precisa de trabalhadores para que você possa retirar, enfim, o excedente a partir disso, né? É a partir disso aí que você vai ter lucro, juro, etc., né? E esse capitalismo não é só uma forma, quer dizer, ele não tem só uma forma financeira, ele também vai mudar o regime de trabalho. Ou seja, a forma como as pessoas vão trabalhar vai mudar, né? Quer dizer, o capitalismo, ao invés de ter pessoas que vão supervisionar, controlar, etc., né? Eles vão agora, de algum modo, especialmente com essas novas formas de legitimação, empreendedorismo, faça você mesmo, etc., etc. Quer dizer, isso também tem a ver com toda uma nova educação do trabalhador para torná-lo flexível, racional, ou seja, ele vai obedecer ao mercado sem estar dentro de uma fábrica, né? Sim. Ele vai pensar que ele vai estar livre, né? Mas ele vai estar sendo, né, obviamente, determinado por forças que ele não controla e as quais ele não compreende também, né? Então, também ele vai comprar isso, ele vai pensar, puxa vida, então todos nós somos empresários agora, etc. O que é muito bom para a empresa, né? E para a forma como você vai, quer dizer, como você pode se apropriar desse excedente produzido por milhões. Eu li recentemente um livro chamado Gestão como Doença Social. E ele fala sobre, o autor, ele fala muito propriamente sobre essa questão dos gerentes também de grandes empresas que acabam sendo cooptados para vestir a camisa daquela empresa. Quer dizer, são pessoas que vivem com 2, 3 celulares, que não têm uma vida própria, mas é um pouco por aí que o senhor está falando. É exatamente isso. Essa é uma relação de trabalho como ela se dá nos níveis mais altos da própria empresa. Né? Mas o que há aí um jogo, quer dizer, que é a mudança, é que, por exemplo, quando, quer dizer, já teve pesquisas na GE, na General Motors, na década de 50, etc., que mostrava como os trabalhadores se uniam para encontrar espaços de, quer dizer, ir tomar café, etc., bater um papo no meio do trabalho, etc. Isso tudo passa a ser, né, quer dizer, essa luta de classes dentro da própria empresa, em que os trabalhadores, enfim, eles se percebem como um grupo, né? Isso tende a se esvanecer, né? Isso também tira um pouco a capacidade de se sindicalizar, essa junção que tinha quando os trabalhadores se juntam em sindicato e que podem fazer reivindicações em grupo de pessoas que trabalham no mesmo setor. Isso afasta um pouco essa união? Você toca no ponto mais importante, é exatamente isso, né? Ou seja, exatamente é isso que é destruído, a solidariedade dos trabalhadores. Né? É isso? E aí você tem o quê? Você tem uma mudança na política também. É uma mudança, quer dizer, são várias mudanças, autor, né? Mudança cultural, né? Quer dizer, uma opinião vai ser sempre veiculada nos jornais, na televisão, né? Tem pouco espaço de dissenso, não é isso? Sim. Né? A democracia, entre aspas, assume uma nova função, né? O parlamento decide menos, né? No fundo, essas coisas já estão pré-decididas de modo econômico, técnico, né? E que esse é um embate que vai se dar na esfera pública, na mídia, etc., né? Sim. Esse capitalismo financeiro também compra mídia, imprensa, etc., quer dizer, não só no Brasil, mas em todos os lugares, né? Então, tem meio que a dominância de uma opinião só, né? Com a aparência de vida democrática, mas a vida democrática ela exige o dissenso, o contraditório, e é esse contraditório que está sendo eliminado, né? Dentro da fábrica e fora dela. Né? Eu fico perguntando qual é o papel do Estado nessa história, quer dizer, que a gente está falando dos trabalhadores, de alguma forma, prestando serviço e talvez até se
obediência às empresas. E será que esses trabalhadores que estão prestando esse serviço e obediência à empresa, elas precisam do Estado? Existem políticas públicas para esses trabalhadores aqui no Brasil? Tem um outro espaço, quer dizer, tem uma outra questão nisso aí, que é nesse novo tipo de capitalismo, os Estados ficam mais fracos. Sim. Né? Não todos os Estados. É claro que os Estados Unidos ficam mais fortes ainda. E tal, né? Sim. Né? Quer dizer, e a Alemanha, etc. Mas Sim. vários Estados se tornam mais fracos. O Brasil se torna mais fraco. Né? Ele não pode mais montar a sua própria política financeira, etc. Senão o capital foge, etc. Coisa assim. Tem uma série de limitações. Né? E o Estado pode cada vez menos, mas pode alguma coisa. Né? É um dos elementos ainda que pode alguma coisa. Né? Mas é claro que o mercado pode muito mais e cada vez mais, etc. Né? E a falta de esclarecimento da sociedade, porque eu acho que esse é um ponto muito esquecido entre nós. Né? Quer dizer, então as pessoas normalmente dizem assim, mas eu tenho representantes estão lá. Então, quer dizer, eu aqui não preciso fazer nada, ou seja, eu sou um apolítico. Né? Quer dizer, e isso é uma coisa incrível. Né? E aí, ao mesmo tempo, num país como o Brasil, você diz que a política é corrupta e ineficiente e tal. Né? Entende? O que para a classe média é extremamente ambíguo, porque, por exemplo, ele se põe como santo e tal, e o mal está lá em Brasília, né? Enquanto ele explora o trabalho da ralé, o trabalho que ele vai usar para esquentar com a comida do filho, que ele não precisa mais, então ele pode ir ao trabalho, fazer um curso de inglês, etc. Né? Ele pode ter capital cultural, porque ele rouba o tempo de outra classe. Não é só o dinheiro. Exatamente. Né? Você rouba o tempo. Também uma classe que agora vai ter que... Entende que ela vai continuar sendo inferior e humilhada o tempo inteiro, porque ela não tem tempo para se educar. Sim, né? Por exemplo, e não dar essas condições para o filho dela. Né? Então, a sociedade em si, né, teria que ser esclarecida. Impulsos críticos. Não existe um Estado progressista e reformador né, em meio a uma sociedade conservadora, como é a nossa. Né? Entende? A classe média, inclusive quando ela sai às ruas, como por exemplo nas manifestações de junho, ela vai atacar quem? O avião do Renan. Então, é claro que o Renan não tem que pegar esse avião. Isso é uma questão mínima com as questões efetivas que um país como o Brasil tem. Entendeu? E essa classe média, ela sequer percebe como ela é explorada pelos endinheirados, esse 1%. Né? No Brasil, o serviço de celular eu estava na Alemanha no ano passado, eu tinha um serviço de celular muito melhor, a um preço 5 vezes menor. Quem paga esse preço? Entendeu? É só ver. A classe média do Brasil paga esse preço. Né? E aí não é o Estado, não é a Renan, não. É os endinheirados, né? Quer dizer, que exercem, que têm taxas de lucro e juros escorchantes no Brasil. Né? E a classe média paga esse pessoal. Né? Tem uma exploração aí, tem uma luta de classe óbvia. Né? Que nunca é vista. Né? Porque você sempre põe o espantalho nessa coisa do Estado como ineficiente por si, etc. etc. Né? A gente tem taxas de lucro, as empresas automobilísticas na Europa, né, tem uma taxa de lucro média de 5%. No Brasil é o dobro, é 10%. Entende? Né? Você tem um capitalismo escorchante, selvagem, e que ninguém nunca toca nisso. Né? Eu sempre tenho um certo desejo de pensar em oferecer soluções. Claro. Né? E o senhor sugere muito no seu livro que é preciso renovar o debate público e acadêmico. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Como que seria essa renovação? Perfeito. Eu acho isso extremamente fundamental. Né? Porque, por exemplo, quer dizer, o mundo também não é montado, por exemplo, a imprensa e tudo, não é montado, tem uma coisa só, o pessoal está querendo a maldade, né? Fazer novelas para distrair o povo e nunca tocar em nenhuma questão. Não é assim. Né? Quer dizer, por exemplo, os meios de comunicação precisam da notícia. Claro. Né? Não é isso? Claro. E quando vem sempre a mesma informação, cresce a saudade por alguma coisa que não é o mesmo. Né? Que é o outro, que é a novidade, que é a notícia. Né? Quer dizer, existem contradições no mundo que precisam ser aproveitadas de um modo mais consequente. Né? No nosso país, quer dizer, e nesse livro da Ralé, por exemplo, a gente também procurou criticar isso. A gente tem já umas ciências sociais, universidades e tal, conservadoras. Um capital cultural de enfeite, o que é que disse fulano de tal, Habermas, Foucault, o grande pensador, sem nunca aproveitar o que esses grandes pensadores têm para
para iluminar o Brasil, porque eles têm para iluminar o Brasil, entendeu? Enquanto que, por exemplo, a gente mantém o mito do Brasil, o Brasil vem de Portugal, e tal, que é um completo um nonsense, não tem nenhum sentido. Não é? Não é. O Brasil é um país escravocrata desde o começo, que Portugal não era, e são as instituições que moldam o comportamento das pessoas. Então você pode falar português, gostar de bacalhau e não ser português, entendeu? Por quê? Sim, porque as suas relações são de escravo e senhor, e é isso que importa. Não é isso? Quer dizer, mas a gente não tem esse debate, né? Sim. Entende? E isso é importante porque das universidades é o que vai sair partidos políticos, entende? Claro. Entendeu? Quer dizer, né? Quer dizer, o que Sérgio Buarque e Gilberto Freire fizeram tem a ver com os programas do PT, do PSDB hoje, do que se discute, né? Porque são intelectuais Sim. que se substituem aos profetas religiosos, né? Na interpretação do mundo. E a interpretação do mundo é extremamente importante. Né? Não é só montar estradas e usinas, etc. Na forma como você vai interpretar o mundo, vai dizer se essa estrada serve para quem e tal, para os 70% esquecidos ou para 1%, etc. Né? Sem interpretação, você não percebe o mundo, você facilmente é enganado por essas formas que superficialmente todos os poderes que estão ganhando, eles tendem a se reproduzir, claro, é um casamento natural, né? E é um casamento entre pessoas também, né? Quer dizer, esse casamento entre pessoas reflete casamento entre interesses, etc. Assim, né? Eu acho incrível um país como o Brasil, né, que tem as questões que tem, né, que aceita, por exemplo, produzir subgente, porque o que a gente viu no tema da ralé, que é um tema que ninguém quer dizer, que não tem o mesmo interesse dos batalhadores, né? Porque os batalhadores são consumidores. A ralé não é consumidora. Só para a gente colocar para o telespectador, a ralé brasileira foi a primeira pesquisa. Foi a primeira pesquisa, quer dizer, e ralé, claro, ninguém está insultando esse pessoal longe de nós. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: olha, Brasil, especialmente da classe média, que é quem vai ler o livro, olha, vocês estão preocupados com o avião de Renan, ok, que é razoável e tudo, mas ele nem se compara em importância ao fato de que nós todos mantemos no nível cotidiano, né, humilhados, sem nenhuma chance, 1/3 da população brasileira. Uma ralé, efetivo, um lixo, né? Quer dizer, o pessoal que não vai aprender nada na escola, porque como na nossa entrevista ele ficava vendo o quadro negro 3 ou 4 horas, sem compreender. O que é isso, sem compreender? Sem capacidade de concentração. Não temos estímulos emotivos e afetivos que fazem com que a pessoa se concentre. Algumas classes têm isso e outras não. Esse fato de que outras classes não tenham isso é culpa das classes que dominam. Né? Porque a classe média não decide mais a eleição no Brasil, mas ela decide o que vai sair na TV, o que vai ser ensinado na escola, o que vai ser julgado no tribunal, etc, etc. E que essa classe média se importe com assuntos de menor importância, como é o tempo inteiro, isso significa que ela é transformada em tola. E o país dela, que ela tem uma extraordinária responsabilidade, é um país perverso como poucos no mundo. Talvez a África do Sul seja um país que tem um nível de exploração, desigualdade como o nosso. Então, um país que convive com né, aceitar ser pessoas sem nenhuma chance. Né? Porque essas pessoas não vão ter escola. Aí não é só a escola o negócio, né? Porque a competição social e a luta social começa no berço, antes da escola. Na escola, com 5 anos, já está 90% decidido do que essa pessoa vai ser, quais são os limites e as possibilidades dela. Discussões como essa, né? A gente não tem no Brasil. Né? Aí, novo agora, eleição para presidente. Né? Aí está falando, tal, caso de corrupção, ou seja, novamente, não estão se discutindo as grandes questões. O que tem que ser discutido. Mas a manipulação emotiva do eleitorado.